Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão da prova do Enem, né? A prova que nos apontou aqui uma questão sobre o movimento uniformemente variado, conhecido como MOVE, né? Você deve estar estudando aí esse tema, e é um tema que ele é apontado a partir de grandes equações, né? Nesse caso aqui você vai ver que nesse exercício a gente não vai ter uma variável chamada tempo, e isso vai nos levar à equação de Torricelli, né? Que é já um spoiler aí para você seguir o caminho da resolução desse exercício. Mas ele fala o seguinte: o trem de passageiros da estrada de ferro velho de Vitória, Minas, a EFVM, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando a nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem a uma cerca de 400 metros antes da estação. Tá bom. Atualmente essa distância caiu para 250. Então, só para a gente poder entender, né? Vamos colocar aqui como se fosse os dois caminhos e aqui sendo o ponto da estação, tá? Aqui seria onde a estação seria o ponto onde a gente teria a estação. Aqui seria o caso. O que acontece? O trenzinho aqui que a gente poderia indicar, ele precisa precisava iniciar sua frenagem a uma distância de 400 metros. Então aqui era 400 metros, era a necessidade que se tinha, e a gente pode representar aqui como 400 metros aqui, a distância inicial que a gente tem para o trem começar a frenagem, para que ele consiga parar aqui. Agora, atualmente essa distância caiu para 250, então o mesmo trem que a gente tem aqui, ele precisa agora apenas de uma distância um tanto quanto menor, né, de 250 metros. Então significa que a segunda situação, onde agora é mais recente, né, ele consegue ter uma desaceleração maior aqui, uma vez que você vai ver que a velocidade de 72 km que é o início da frenagem até ele parar. Então ele está com uma velocidade aqui já de cara, você já deve se ligar aqui que 72 km são 20 metros por segundo. Lembre de dividir por 3,6 quando você tem km por hora para metro por segundo. Veja que a unidade que ele está usando aqui é metro por segundo ao quadrado, não é? Então veja, aqui eu tenho uma distância de 400 metros e eu vou estar aqui com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e eu tenho que parar. A velocidade final aqui dele vai ser zero. E aqui da mesma maneira, eu vou ter uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e eu tenho que parar aqui, a velocidade final dele é zero. Então, nessa situação, nós vamos ter uma aceleração e na segunda situação, uma outra aceleração. A pergunta dele, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia. Então, vamos começar com antes. Antes aqui, eu tinha uma distância de 400 metros. Então, se a gente tem aqui velocidade inicial, final e deslocamento, nós não temos tempo. Então, a melhor solução, como a gente quer saber a aceleração, é usar o bom e velho Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Chamo sua atenção que essa aceleração tem que dar negativa, porque ela está freando, né? Acontece uma frenagem. A velocidade final é zero, zero ao quadrado. E aqui a velocidade inicial, cuidado com isso, não vai colocar 72, né? Use 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que são os 400 metros aqui. Boa. Então, fazendo isso, vai dar que zero, que é zero ao quadrado, é igual a 400, mais 800... Opa, vou melhorar aqui, que ficou meio estranho esse 800A. Para a gente resolver isso, eu passo esse valor para cá, pode ser assim, ó, vai ficar menos 800A é igual a 400. Perceba que eu passei esse termo para cá. Para a gente achar a aceleração, ele vai ser igual a 400 dividido aqui por menos 800.
isso me dá uma aceleração de menos meio metro por segundo ao quadrado. Perceba que ele falou para a gente que ele quer a diferença entre os módulos, né? O módulo da aceleração, aqui, a gente tem que colocar o módulo. Portanto, isso vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Não, esse aqui ficou estranho. Então, esse valor que a gente tem é o valor da aceleração aí desenvolvida por esse móvel, por esse trem antes, né? Meio metro por segundo em módulo. Agora, e depois, né? Vamos achar depois aqui, ó. Depois que acontece, que vem a tecnologia aí, né? Aqui vai se manter o mesmo raciocínio. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, veja, aqui a velocidade final é zero, nessa segunda situação também. Aqui a inicial é 20 ao quadrado, puxa uma setinha aqui, mais 2 vezes A, só que perceba que aqui o que acontece? A distância agora não é mais 400, é 250. Então, usando a mesma lógica, 0 é igual a 400, mais aqui 250 vezes 2, isso dá 500A. Tá? Portanto, isso aqui eu vou usar a mesma lógica, ó, menos 500A, isso é igual a 400. Aqui. Portanto, essa aceleração vai ter que ser 400 dividido, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima para ficar mais fácil para a gente finalizar esse exercício, dividido aqui por menos 500. Né? Esse valor de aceleração, já vamos colocar em módulo, né? O módulo da aceleração seria igual ao módulo de menos 0,8, o que dá uma aceleração em módulo de 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, perceba que aqui, deixa eu arrumar aqui que a minha letra aqui no final não está boazinha não. Deu 0,8 metros por segundo. Então, você tem duas respostas aqui. A de meio, que é antes, e 0,8, que é depois. São as duas respostas. Porém, o que ele quer saber? Ele quer saber a diferença entre as duas acelerações, o módulo dessas diferenças, né? Como aqui eu tenho um valor, aqui vamos colocar até de outra cor de preto aqui, a diferença entre eles, né, em módulo, vai ser o valor de 0,8 menos o meio, isso vai dar uma diferença de 0,3 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta que ele estava procurando para a gente, 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, toda a resposta com que a gente estava buscando se reduz a essa a 0,3, não é nem meio nem 8, né? Porque a dúvida é a diferença. Fique bastante atento a isso. Quando ele te faz, você tem que responder a pergunta. Veja que tem 0,8, não tem meio, mas tem a diferença aqui que existe entre eles, que tem que ser de 0,3 metros por segundo, que é quando acontece essa nova tecnologia aí de frenagem comparada com a anterior, que tem uma desaceleração menor, né, só de meio. Então é isso. Se eu te ajudei aqui, você pode nos ajudar aqui dando um like no nosso vídeo, se inscrevendo também no nosso canal e poder continuar a resolução desses exercícios aqui do Enem.